Bom dia, alunos do WISE. Nesta nossa videoaula, vamos falar sobre o quê? Sobre as unidades de medidas de temperatura, ok? Eu na aula passada falei para vocês que teve uma reunião há muitos anos atrás, de muitos cientistas do mundo, eles padronizaram as unidades de medidas, e funcionou para todas as unidades de medidas, medidas de comprimento, de volume, de temperatura, velocidade, tudo, ok? Vou dar para vocês, medidas de temperatura. Então, quais unidades de medida de temperatura nós temos? Quais unidades de medidas são usadas no mundo? Temos o quê? Temos as escalas. Kelvin, que é representado o quê? Por um K maiúsculo. Essa unidade ela é usada muito na comunidade científica, ok? Sempre é usado muito quando fala em relação à temperatura, eles usam o quê? Kelvin, tudo bem? Temos também a nossa famosa temperatura medida em graus Celsius, que é uma bolinha com C, que é graus Celsius. É a temperatura usual que nós usamos, né? 20 graus Celsius. Hoje a temperatura está de 40 graus Celsius. Esse é o modo que nós usamos para medir a temperatura, tudo bem? Outra também usada, muito também no mundo, é quem? É a unidade Fahrenheit. Assim se escreve, é meio feio. Fahrenheit. E ela é chamada o quê? Grau Fahrenheit. É um grauzinho e um F. Essa unidade de medida grau Fahrenheit é muito usada por os ingleses, pelos americanos, pessoas que falam a língua inglesa, os ingleses mesmos, que moram na Inglaterra, ok? País da Inglaterra, que a Inglaterra é um país, né? Perdão. País, Inglaterra, Estados Unidos, aqueles países que usam a língua mãe inglês, que falam inglês. Usam muito quando falam em temperatura em Fahrenheit. Mas nós sabemos o quê? A unidade de medida que nós usamos mais aqui, né? Nós usamos no nosso país é o quê? O graus Celsius. Professor, como é que isso aí cairia na matemática, a questão de medida de temperatura? Por que a gente está aprendendo isso? Por quê? Pensa comigo. Eu posso trabalhar em relação a medidas de temperatura, exemplo, quando eu falo no dia a dia. Exemplo. Vamos ver. Hoje, no Rio de Janeiro, a temperatura máxima vai ser de 37 graus Celsius. E a temperatura mínima é de 25 graus Celsius. Como assim? Durante o dia, vai ter um momento que a temperatura vai chegar a 37 graus Celsius no máximo. Vai ter uma parte do dia que vai estar 25 graus Celsius. Tudo bem? Se eu perguntar para você, qual vai ser a variação de temperatura no Rio de Janeiro neste dia? O que é variação de temperatura? É o quanto que ela mudou, o quanto que ela variou. Como é que eu faço isso? Você vai pegar a temperatura mais alta, que seria aqui o 37, e vai subtrair pela temperatura mais baixa, que é aqui em 25. Então fica como? 7 menos 5, 2. 3. Tira 2, fica quanto? 1. 12 o quê? Graus Celsius. Então essa aqui é o quê? É a variação de temperatura, ok? Neste dia no Rio de Janeiro. Então variou o quê? 12 graus Celsius. Então ela foi de 25 até 37. Então essa variância é o quê? Essa mudança de quê? De 12 graus. Uma diferença de 12 graus entre a menor temperatura e a maior temperatura. Tudo bem? Eu também posso chegar no dia a dia, a gente vê a questão de graus Celsius, a parte de temperatura, não só como está a temperatura do dia. Por exemplo, você vai em alimentos que tem que ir para o congelador, aparece o quê? A temperatura que ele precisa. Um exemplo, você compra uma nugget, uma pizza congelada, fala, manter a uma temperatura de menos 12 graus Celsius. Uma temperatura de menos 10 graus Celsius, menos 20, e assim por diante. Turma, sempre quando eu estou falando de números negativos, quando você tem a parte de temperatura e vocês têm esse sinal de menos, estou falando o quê? Sobre temperaturas negativas, sobre temperaturas muito frias, temperaturas baixas, ok? Então como é que funciona? Se eu colocar, menos 50 graus Celsius, vamos pensar comigo. Onde está mais frio? A menos 10 graus Celsius ou a menos 5 graus Celsius? Menos 50 graus Celsius. Menos 50 graus Celsius. Como é que funciona? Vou pensar vocês como se fosse um termômetro. Aqui é quem? Aqui é o 0 graus Celsius. Aqui para cima é 10, 11, 12, 20 graus Celsius. E quando você fala em temperaturas negativas, é temperaturas do quê? Abaixo de zero. Temperatura, exemplo, de menos 10, menos 20, menos 40, 50, até menos 60 graus Celsius. Pensa comigo, como é que vai funcionar para você entender melhor?
Como é que eu vou saber qual temperatura é maior que a outra, professor? Primeiramente, eu tenho obrigatoriedade do quê? A temperatura zero e todas as positivas são sempre o quê? Maiores que as negativas, ok? Então vai estar o quê? Mais quente, ok? Então sempre os números positivos em relação a temperaturas e o zero vai ser sempre o quê? Maior que os negativos. Pensa em questão de calor. Olha, está mais quente em 0 graus Celsius do que a menos 10. A menos 10 já está picolé, já virou picolé. Entendeu? Ah, é mais quente o quê? A 10 graus Celsius ou a menos 10 graus Celsius? A 10 graus Celsius, ok? Então acontece o quê? Você está fazendo a comparação, sempre as temperaturas positivas são maiores que as negativas. E outra coisa, professor, se eu estiver relacionando duas temperaturas negativas, se eu chegar igual na situação que o senhor falou ali, ó, se eu pegar uma temperatura de menos 8 graus Celsius e de menos 13 graus Celsius, qual vai ser a menor temperatura? Tipo, onde vai estar mais frio? A menos 8 ou a menos 13? Pensa comigo. Tá vendo aqui no termômetro? Aqui é o zero. Quanto mais distante de zero, tá vendo aqui? Mais distante de zero, acontece o quê? Vai estar o quê? Mais frio. Então, quanto mais você se afasta do zero, quanto maior for esse valor numérico aqui negativo, mais frio vai estar. E quanto mais próximo de zero ele está, menos frio ele vai ficando. É como se estivesse derretendo. Como se estivesse aqui, olha, botasse um cubo de gelo e tal, vamos fingir que estava a menos 10 graus Celsius. Aí, com o tempo, ele foi derretendo. Foi menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, 0. Aí começou a aumentar a temperatura. Aí começou o quê? A derreter. Tudo bem? Ok? Então, só pensar assim, olha, números negativos. Então, quando a temperatura é negativa, quando o valor aqui é maior que esse, quanto maior o número negativo, mais frio tá. Então, significa o quê? Que esse meu número aqui é maior que esse. Tudo bem? Ok? Tá, professor. Então, a gente só pode trabalhar a questão de medidas de temperatura desta maneira, fazendo essa relação? Sim, mas também tem outra coisa muito importante que nós podemos trabalhar na medida de temperatura, que é o que? A parte de conversão. Porque nós temos aqui, ó, temos que o K, deixa eu ver aqui, ó, K Kelvin, Celsius, vamos lá, Fahrenheit. Deixa eu ver aqui no lado. Isso uma resumida aí no Fahrenheit, porque não ia dar um espaço no quadro. Como é que funciona? Lembra que eu falei para vocês? O Kelvin é a temperatura unidade usada pela comunidade científica. Graus Celsius nós usamos bastante. E os graus Fahrenheit é a questão que os americanos gostam de usar essa unidade. Eles usam essa unidade. Nos Estados Unidos, Inglaterra. Vamos pensar comigo. Já pensou se você está aqui do Brasil, você vai fazer uma viagem e vai para um país onde eles usam a temperatura em Kelvin? Ah, professor, são exemplo, são 80 Kelvin. Eu quero saber, tá frio? Tá quente? Poxa, eu não sei. A pessoa que quer chegar no aeroporto e falar, cuidado aí, Lucas, tá 80 kelvins aqui. Você pensar, caramba, será que tá calor? Ou será que eu boto casaco? Será que tá frio? Não sei. Como é que funciona, turma? Embora aconteça assim, ó, tenha uma unidade diferente, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, igual exemplo. Isso aqui eu tenho 30 graus Celsius. Tá relativamente quente. Mas se eu falar para vocês, estão 30 Kelvin, eu já não posso te dizer se está quente ou se está frio. Porque as unidades de medida não funcionam assim uma para uma. Por exemplo, 30 graus Celsius é 30 Kelvin, 30 graus Celsius é 30 Fahrenheit. Não é assim que funciona. Existe o quê? Um método de converter, de você fazer o quê? Transformar uma medida que não seja graus Celsius em graus Celsius. Como? Temos duas fórmulas. Temos essa aqui, ó. C é igual a 5 vezes F menos 32, tudo isso sobre 9. Temos a outra fórmula que é essa. C é igual a K menos 273. Professor, tem um monte de letra, não estou entendendo nada. Calma. O que esse C está dizendo? Esse C é o quê? É a sua temperatura em graus Celsius. Então, para achar a temperatura em graus Celsius, vai fazer essa fórmulazinha aqui. Quem é F, professor? É a temperatura em Fahrenheit. Ok? Então, significa o quê? A temperatura em graus Celsius vai ser eu fazer essa continha usando a minha unidade em Fahrenheit. Professor, e quem é esse K? K é de Kelvin. Então, se eu quiser transformar minha temperatura de graus Celsius para Kelvin, vou ter que usar o quê? Essa fórmula, ok?
Então essa aqui eu vou usar como? Quando eu tiver relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Essa fórmula eu vou usar o quê? Quando eu tiver relação entre graus Celsius e tiver em relação com Kelvin. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês numérico. Fala para vocês, botar um valor qualquer. Está 405 Kelvin. Eu te dei esse valor aqui. Quero saber quantos graus Celsius equivalem a 405 kelvins. Como é que você faz? Primeiramente, você quer saber a temperatura em graus Celsius. Vai ter que usar uma das duas fórmulas. Mas eu te dei a temperatura em quem? Em Kelvin. Te dei o valor em K. Qual das fórmulas aqui eu tenho o K de Kelvin? Essa aqui, ó. C é igual a K menos 273. Então eu faço o quê? Coloca aqui, ó. C é igual a K menos 273. Lembrando, ó, eu quero saber qual a temperatura em graus Celsius. Eu quero saber o C. Então vamos lá. Ó. C é igual. Temperatura em graus Celsius é igual K. Quem é K? É a temperatura em Kelvin. Qual a temperatura em Kelvin que ele te deu? 405 Kelvin. Isso é quanto? 405. Aqui agora menos 273. Menos 273. Faço o que agora? Temperatura em graus Celsius vai ser quanto? Faço a subtração. 405 menos 273. Fazendo a subtração, eu vou achar quanto? Igual a 132 graus Celsius. Então, essa é a temperatura. Significa o quê? Se a pessoa falar, está 405 kelvins a temperatura, então está 132 graus Celsius. Está muito alto. Então, só um exemplo numérico, tá, turma? Não vai estar essa temperatura, senão está todo mundo morto. Nenhum ser humano aguenta essa temperatura tão alta assim. Mas estou dando um exemplo numérico para vocês. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo. Professor, às vezes também a pessoa pode chegar e dar minha temperatura em grau Fahrenheit. Vamos fingir, estou indo lá para os Estados Unidos e falou que vai ter lá o verão mais intenso, que a temperatura lá vai chegar deixa eu pensar aqui, um valor numérico, 124 graus Fahrenheit. Caramba, professor, a gente vai torrar, calma. Vamos ver. Quantos graus Celsius isso aqui equivale? Vamos lá, você vai estar 124 graus Fahrenheit quando eu chegar lá. Como é que eu vou saber quantos graus Celsius vai estar? Então, para você transformar, quais das duas fórmulas eu tenho o grau Fahrenheit trabalhando? Aqui eu tenho um F de grau Fahrenheit? Não. Aqui eu tenho? Tenho, está aqui. Então, qual fórmula eu vou usar? A primeira. Então, vai ficar como? C é igual a 5 vezes F menos 32. Tudo isso sobre 9. Ok? Mas vamos lá. C é a temperatura em graus Celsius. Eu quero saber esse valor. Então, vou ter que usar essa fórmula e substituir o F. Quem é F? É a temperatura em Fahrenheit. Então, vamos ficar como? 5 vezes. Qual é a temperatura em Fahrenheit que deram pra gente? 124. Então, vai ficar 124 menos 32. Tudo isso dividido por 9. Lembra? Qual é a regrinha? Então, se eu resolver essa conta, eu vou achar a temperatura em graus Celsius. Qual é a regrinha? Primeiro eu resolvo parênteses. Vai ficar 124 menos 32. Isso aqui vai dar quanto? 92. Então vai ficar como? 5 vezes 92, tudo isso dividido por 9. Logo eu vou multiplicar 5 vezes 92. 5 vezes 92 vai dar 460. Então for 460 dividido por 9. Dividindo isso aqui, eu vou achar aproximadamente qual vai ser a temperatura de 51,1 graus Celsius. Aqui eu achei uma temperatura aproximada, eu posso achar um valor exato. Mas aqui, de certa forma, deu um número quebrado. Então, eu tenho um valor aproximado. Então, é quanto? 51,1 graus Celsius. Então, essa temperatura em Fahrenheit é uma coisa que o quê? 51,1 graus Celsius. Perceba que não é assim, né? 20 graus Celsius é a mesma coisa que 20 graus Fahrenheit. Não é assim que funciona. Eu preciso converter. Olha a diferença. 124 Fahrenheit é o quê? 51,1 graus Celsius. Tá vendo? Por isso que eu preciso fazer o quê? Esta conversão. Saber essas fórmulas, essas contas para transformar o meu valor de Fahrenheit para a temperatura que nós usamos, que é grau Celsius. Para a gente saber analisar se está quente, se está frio, se não está. Ok, turma? Bem tranquilo. Essas são as fórmulas. Então, vamos lá para a parte legal, que é a parte dos exercícios. Ok? Vou mostrar para vocês alguns exercícios do livro para fazer. Quero que vocês façam os exercícios das páginas 182 até a página 189. Ok?
faça exercícios. Qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima videoaula, turma.